Senhoras e senhores, J Gueto está na casa. Mas que você morra, irmão. A gente só toma na cara e querem que sejamos delicadas. Esse é o X da questão. Já que eles choram pela cor do orixá. E os campos não o que são. Pequenos a retraficar. Sabe por quê? Papel em sala. Onde rico escuta aplausos e eu só escuto patum. Aê! O tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueleto de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto. Imundo, indenização. O trabalho que apresentaremos agora é o resultado da pesquisa realizada ao longo do quadrimestre sobre as relações entre território e cultura no que diz respeito ao desenvolvimento do hip-hop, do slam e da literatura nas regiões periféricas de São Paulo. Antes de mais nada, é importante a gente entender o que é cultura, o que é território e como é que essas duas coisas elas vão se relacionar. O conceito de cultura ele é um pouco complicado, isso porque não existe só um conceito de cultura, mas sim vários, ok? Como a gente não tem tempo para fazer uma discussão elaborada desse conceito, a gente vai tomar a liberdade de utilizar a elaboração da professora Marilena Chauí. E a professora Chauí vai definir cultura da seguinte forma: a cultura é a capacidade dos seres humanos se relacionarem com aquilo que está ausente. E a gente faz isso utilizando dois instrumentos, a linguagem e o trabalho. A gente seleciona essa concepção de cultura justamente pela ênfase que é dada à questão do trabalho. Que vale a pena abrir um parênteses e lembrar que o Sr. Marx, na ideologia alemã, ele disse que o trabalho é uma forma de externalizar, tá? De botar para fora, por assim dizer, a consciência do ser social. E que a consciência do ser é algo que é justamente moldado pela interação com o meio ambiente que ele vive. Já o território, a concepção de território, a gente vai se utilizar da noção do Milton Santos, que o Rogério Hasbert, no seu livro O Mito da Desterritorialização, vai definir como sendo uma concepção de base econômica, né? A gente vai utilizar essa conceituação do Milton Santos aqui no nosso contexto justamente para entender o território enquanto um espaço de relações conflitantes, de disputas culturais. Outro conceito importante que consideramos no trabalho é o de horizontalidades e verticalidades, elaborado também pelo autor brasileiro Milton Santos, pois são necessários para compreender a relação conflituosa entre centro e periferia. Dessa forma, a horizontalidade é determinada pela convivência e interação entre as pessoas, coletivos e instituições. Para o autor, as horizontalidades são os espaços do cotidiano de todos os indivíduos, coletividades e instituições. São formadas pela semelhança das ações, como atividades de trabalho, atividades urbanas variadas, ou por associação e complementariedade, como a vida em contextos urbanos, as relações entre cidade e tempo. Por isso, o autor defende que os lugares podem se refortalecer horizontalmente, ao construir uma base de vida que seja mais coesa, de acordo com o interesse coletivo, a partir de ações locais. Essa noção é importantíssima para compreender a cultura nos contextos periféricos, já que nesses territórios a cultura está entrelaçada com questões de identidade das pessoas, por exemplo. Por outro lado, como conceito que perturba e estabelece o embate entre local e global, com o de horizontalidades, é o de verticalidades, que são espaços descontínuos com separações distanciais entre eles, nos quais agrupam áreas ou pontos a serviço de atores hegemônicos. Consequentemente, cria-se uma interdependência entre esses espaços, como acontece na produção globalizada, por exemplo, já que cada parte da produção é feita de forma separada e específica em determinado território, claro, de acordo com a divisão internacional do trabalho, e integrada pela globalização e pelo modo de produção capitalista, mas de forma hierarquizada,
de acordo com o benefício que aquele território ou área produtiva oferece. Por exemplo, mão de obra elevada ou mais barata, assim como oportunidades para obter um público-alvo maior. No entanto, mesmo com as verticalidades tentando desfazer os efeitos da coletividade e da solidariedade, por fazer investimentos apenas considerando o benefício próprio, o que causa uma competitividade entre os territórios, as periferias ainda veem como saída persistirem na produção do saber local e da coletividade, com o intuito de preencherem as lacunas deixadas pela concentração dos recursos materiais e pelas desigualdades, por meio do compartilhamento de recursos e saberes locais. O hip hop, com certeza, é a maior expressão cultural da periferia ao redor do mundo. Nascido nos guetos de Nova York, ele chegou ao Brasil longe da periferia, no centro de São Paulo. Na calçada do Teatro Municipal, os primeiros grupos começaram a se reunir em busca de algo em comum e encontraram isso na dança. Ao contrário do senso comum, o hip hop não é música, mas é também música. Aqui no Brasil, nasceu no breakdance, integrou o rap e depois o grafite. O hip hop é movimento cultural, filosofia de vida e arte de protesto. Sacou? É uma luta muito grande pra ser resolvida por uma pessoa só, mano. O rap, mano, o hip hop como um todo, como cultura mesmo. Que essa é uma divisão também contra a qual eu luto, tá ligado? O rap é a música da cultura hip hop. Ponto final. O hip hop não é uma música, o hip hop é um estilo de vida. Sacou? E, mano, o hip hop só produz vitória coletiva. Se não for coletivo, não é do hip hop. Sacou? O breakdance chega ao Brasil sem a cara de breakdance, por meio dos passos de Tony Tornado e Michael Jackson, que na época já havia encantado o mundo. Depois desse estilo de dança tomar os bailes black, ganhou as ruas. Como passou a dividir espaço com a caótica metrópole, se tornou mais urbano e ganhou a identidade do breakdance já conhecido nos Estados Unidos. O piso da entrada do teatro não era dos melhores para a prática, e os dançarinos passaram por alguns locais do centro, até encontrar um espaço perfeito na entrada do metrô São Bento, onde se reúnem até hoje. O grafite surgiu nos anos 70 em Nova York como uma forma de expressão da cultura negra do país, mas também como uma forma de protesto. Os grafiteiros usavam paredes e muros espalhados pela cidade para representar a sua arte. No Brasil, o grafite foi introduzido na década de 80 e se tornou popular nos anos 90. Contudo, essa expressão artística sofreu com discriminações no seu início, sendo retratada como uma arte marginal. A parte mais popular da cultura hip-hop é, sem dúvidas, a música. Com o tempo, os dançarinos de break mostraram a necessidade de abrasileirar as músicas que dançavam, e foi aí que, por cima das batidas de grandes grupos como NWA e Run DMC, alguns daqueles que estavam sempre ali pela São Bento começaram a rimar em português. Logo, os recém-formados MCs perceberam que o rap era mais simples de fazer e não precisava de tanto dinheiro para produzir quanto as músicas que dominavam a cena da época. Os frequentadores das rodas de dança conseguiram ali uma chance de expressar a arte que queriam fazer, sem precisar gastar um dinheiro que não tinham. Não demorou muito e o rap adquiriu uma fase que existe até hoje, a de protesto. Os rappers passaram a rimar sobre a realidade da quebrada, do descaso do governo e das dificuldades de ser tudo aquilo que a sociedade rejeita: preto, pobre e morador de periferia. Mas foi em 1988 que a história do rap brasileiro ganhou um capítulo que mudaria tudo. Nasce o Racionais MCs, quarteto formado por Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ. O grupo é considerado o maior da história do rap brasileiro, e foi no final da década de 80 que lançaram Pânico na Zona Sul, uma das músicas mais clássicas do rap. A partir desse ponto, o grupo se consolidou e levou, mesmo que de forma tímida, o rap e o hip hop para o holofote. Com o lançamento de Sobrevivendo no Inferno, em 1997, talvez o mais clássico de sua discografia, atingiram um nível até então desconhecido no movimento de hip hop, o de artistas. Isso, é claro, na visão limitada da sociedade brasileira, já que o hip hop já era arte antes mesmo dos primeiros passos de break. O disco vendeu mais de 1 milhão de cópias e se tornou, tanto em números quanto em legado, o maior da história do rap brasileiro. O racismo e a desigualdade social são os temas principais do álbum,
tem como maior sucesso a música Diário de um Detento, inspirada na chacina no Carandiru. O que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta na calada. Ela vem refém da vingança, irmão do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por... Depois de Sobrevivendo no Inferno, veio Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, para mostrar que o grupo merecia o patamar que havia alcançado. Nesse álbum, grandes clássicos como Jesus Chorou, Negro Drama e Vida Louca Parte 1 embalam mais uma vez a narrativa do racismo, violência e desigualdade. Mas é na canção Da Ponte Pra Cá, que dá título a esse trabalho, que a essência do que é o Racionais MCs e o movimento hip hop se mostra mais claramente. O refrão deixa claro que a periferia é muito mais do que simplesmente um lugar no mapa, e que o querer não é suficiente, é necessário ser periferia e estar na periferia para entender a realidade. A continuação da letra diz que o mundo é diferente da ponte pra cá, deixando claro que o hip hop é fruto exclusivamente da cultura periférica, da vivência do morador de quebrada e da possibilidade de expressão artística fora dos moldes da elite dominante e limitante. Se os Racionais MCs têm papel fundamental para a popularização do rap a nível nacional, foi Leandro Rock, mais conhecido como Emicida, que garantiu aos rappers o status de estrela, tal qual os grandes músicos da MPB, sertanejo e samba. Começou brincando de produzir música com os amigos no início dos anos 2000, e por meio do Orkut conheceu as batalhas de rima, que passou a frequentar junto com o também rapper Rashid. Depois que ganhou popularidade nas batalhas de rima, Emicida lançou seu primeiro single, intitulado Triunfo, com uma letra que expressava bem o que o cantor viria a representar para o rap, um porta-voz de uma realidade ainda difícil e subestimada. Por ter ganhado popularidade na internet, a mesma ferramenta foi fundamental para que hoje o Emicida ocupe um lugar de prestígio na música brasileira. Seus clipes sempre alcançaram números expressivos de views e suas músicas sempre figuram entre as mais ouvidas nas plataformas de streaming. Essa popularidade, não só do Emicida, mas do Rashid, Projota, Criolo e tantos outros rappers da era da internet, proporcionou ao movimento hip hop uma saída da bolha. Agora, as músicas feitas sobre a periferia e para a periferia continuam a ser sobre a periferia, mas são consumidas por um público muito maior. Em 2020, a Receita Federal defendeu a taxação dos livros sob a justificativa de que os livros não são consumidos pelos mais pobres do país. Os livros, de acordo com a Constituição Federal, possuem isenção tributária, o que, segundo a Receita, favorece apenas os brasileiros mais ricos. Entretanto, de acordo com alguns escritores, essa taxação dificultará o acesso da população de baixa renda aos livros. Porém, engana-se quem acha que a periferia não lê por conta desses obstáculos. Muito pelo contrário, a própria periferia surge como um grande potencial de produção literária. Saraus e slams, por exemplo, são grandes incentivadores ao consumo de literatura, estando presentes em diversas comunidades por meio dos mais diversos projetos. Nos anos 2000, junto com a emergência do hip hop, que a literatura periférica começou a tomar força. Slam é um movimento cultural de impacto e fortalecimento nos territórios periféricos, que pode ser associado ao conceito de horizontalidades, já que é uma manifestação artística praticada por meio da poesia falada, na qual principalmente os moradores da periferia utilizam para expressarem seu ponto de vista acerca de causas sociais, discriminação e questões políticas. Nesse sentido, é observada a incidência de poesias que problematizam a vida real e abordam temas como racismo, machismo, homofobia, entre outros. No Brasil, o slam chegou em 2008 com o coletivo ZAP, Zona Autônoma da Palavra, criado pela atriz, poetisa, música e apresentadora do programa Manos e Minas da TV Cultura, Roberta Estrela Dalva, que desde então acontece em locais variados da região central de São Paulo, como na Escola de Teatro de São Paulo, no núcleo Bartolomeu de Depoimentos e na Praça Roosevelt, mas que leva pessoas da periferia para irem assistir a essas batalhas de poesia falada. Após 10 anos de existência no país, o movimento já passou a exercer um impacto elevado na população da periferia brasileira.
visto que sua relação com a tradição oral amplia o acesso, a facilidade e a aceitação da prática. Nesse sentido, o Islã até mesmo se sobressaiu ao impacto local e passou a impactar nacionalmente, com a criação do Slam BR, o Campeonato Nacional de Poesia Falada, que recebe poetas campeões e campeãs de todo o Brasil. E o vencedor ou vencedora torna-se o representante ou a representante do país na Copa do Mundo de Poesia Slam, sediado em Paris, entre os meses de maio e junho. Em sua edição de 2018 foram mapeadas pela organização do Slam BR mais de 150 comunidades de Slam em 21 estados. Em São Paulo, o Slam Zona Autônoma da Palavra impulsionou a criação de diversos outros slams pela cidade, como o Slam da Guilhermina, que desde 2012 realiza o evento de batalhas de poesia em toda última sexta-feira do mês, na praça em frente à saída da estação Metrô Guilhermina, na linha vermelha, movimentando a população da zona leste da capital paulistana. O Slam conta com a massiva participação de jovens, mas também com a participação de um público diversificado, por acontecer justamente na passagem para o metrô. Da mesma forma, vale ressaltar o trabalho feito pelo Slam do Prego, que acontece em toda segunda-feira do mês desde 2017, na Praça Getúlio Vargas, no centro de Guarulhos. Assim como o Slam Sujeira, que desde 2015 é realizado em todos os sábados, na principal pista de skate de Poá, no qual também conta com aulas públicas que levam o título de O que eu não aprendi na escola, além de promover outras atividades como batalhas de hip hop, bailes, luaus e oficinas de poesia em escolas. Ambos os slams movimentando a região metropolitana de São Paulo. Assim, o movimento conduz a população da periferia de São Paulo a uma solidariedade que se estende ao fazer coletivo, seja ao criar um espaço compartilhado para a manifestação cultural e artística, seja ao dar oportunidade para expressar político e social das pessoas. Além disso, o Slam não ocupa somente os espaços urbanos para a prática. Na última década, o Slam passou a ocupar as escolas e, com isso, potencializou o impacto provocado anteriormente no público jovem, pois as aplicabilidades do Slam passaram a ser utilizadas como ferramentas de ensino, inclusive superando as práticas tradicionais de aprendizagem. Desculpa atrapalhar, eu queria pedir que, por gentileza, assim, se não fosse pedir muito, que vocês tomassem cuidado com as coisas que falam, com as coisas que fazem, porque assim, cara, não é legal, sabe? Invadir o espaço de outra mulher na rua é porque... é coisa de homem. Então tá bom. Cancela o feminismo, galera. Cancela tudo. É coisa de homem. Deixa quieto. Você está me tirando, não é possível. Pra achar que minha paciência chega nesse nível. A gente só toma na cara e querem que sejamos delicadas. Tá aqui a delicadeza de vocês. Lembra das porcentagens que eu citei? Eu não queria ser feminista? O tempo passou e só aumentou a lista. Vocês querem anular o que eu sinto? O projeto Bienal da Quebrada, idealizado por Matheus Santana, visa criar um evento que vai até as periferias e apresenta autores também dessas áreas periféricas. Entretanto, por questões burocráticas e falta de incentivos financeiros, o evento em 2019 teve de ser adiado e por conta da pandemia ainda não ocorreu. A organização, contudo, modificou a estrutura do projeto e durante 2019 passou a arrecadar livros com o objetivo de democratizar o acesso à literatura nas periferias. De acordo com dados disponibilizados nas redes sociais da Bienal da Quebrada, nesse mesmo ano eles arrecadaram em torno de 10 mil livros. Ainda sobre os impactos da pandemia, o projeto teve de adiar a abertura de 3 bibliotecas. Em um país que perde cerca de 4,6 milhões de leitores por ano, projetos de incentivo à leitura e produção literária são mais do que importantes. A literatura não busca somente divertir as pessoas, ela também tem como objetivo formar indivíduos capazes de pensar por si mesmos, além de ser um grande auxílio no ensino de jovens e crianças.
mais que você corra, irmão, na sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do chá? E os camburão que são